Como os futuros historiadores irão compreender e explicar o mundo de hoje, a nossa sociedade atual? É certo que, se de perto ninguém é normal, com um certo distanciamento talvez seja possível ter o panorama mais palatável dos paradoxos latentes, expostos e debatidos à exaustão, tanto por aqueles que estudam muito, quanto por aqueles que nem tanto ou quase nada. Como os escafandristas deste oceano de informações que produzimos atingirão o íntimo da nossa geração? Certamente não será apenas a partir da exploração das águas rasas de nossas redes sociais, do aprofundamento de memes ambulantes alçados a parlamentares que perambulam e evocam o ódio de terno e gravata nos plenários do Brasil, ou de influenciadores que destilam discursos preconceituosos de intolerância. Quando os historiadores do amanhã se debruçarem em nosso diagnóstico, o radicalismo, o autoritarismo, a ignorância enaltecida, a anticiência, o desprezo pelo Estado democrático de direito, a perseguição às minorias, o extremismo, quando muitos serão alvos de biópsias sociológicas, como tumores, como efeitos colaterais de um organismo em desconforto com o seu processo de transformação, com a sua busca por amadurecimento. Servirão como alicerces para aqueles que nos estudarão com afetivo e responsável comprometimento ao seu ofício, os pensamentos complexos, não os rasteiros. Restarão os teoremas, não as teorias estapafúrdias, as análises científicas, não o obscurantismo. Nesse contexto, os frutos do trabalho dos operários da informação, daqueles que interpretam, analisam e contextualizam fatos, são ferramentas de hoje e do amanhã. Saudamos o jornalismo ético, a serviço da mediação entre diferentes perspectivas, entendendo nossa impermanência à constante transformação do nosso organismo social, a partir da atenção plena ao micro antes de enxergar o macro, o amplo, para que possamos entender que estamos todos interligados. É para isso que estamos aqui hoje. É a nossa forma de contribuir um pouco para que esse futuro chegue, para que a partir do diálogo possamos individualmente nos tornar a evolução que sonhamos para o mundo de amanhã. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou o Dom Ernesto e começa agora mais um Conversa Sem Curva. Hoje, com a presença de um verdadeiro patrimônio do jornalismo brasileiro. Antes de se tornar um consagrado jornalista, formou-se em História pela Universidade de São Paulo, onde foi professor de História Contemporânea. Formado também em Direito, já atuava como comunicador quando decidiu cursar Comunicação Social em Jornalismo. Estreou na TV nos anos 70 com o programa Show de Ensino na Gazeta. Entre outros destaques, apresentou os clássicos Roda Viva, Opinião Nacional e Jornal da Cultura, além de comandar o Jornal da Record News. Na rádio, fez parte da equipe que fundou a Rádio CBN, onde foi apresentador do seu principal jornal por quase 20 anos. Em mais de 5 décadas de carreira, sua atuação como jornalista coleciona prêmios e reconhecimento. Para destacar apenas alguns: 5 edições do APCA, 2 prêmios Comunix, 1 Líbero Badaró, 1 prêmio Ayrton Senna e 1 troféu Imprensa. E em 2004, recebeu a Ordem do Mérito Militar no grau de Cavaleiro Especial, concedida pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O homem não para e entre um programa e outro, um artigo e outro, um livro e outro, arrumou tempo até para uma ponta no cinema no filme Durval Discos. Bom, vamos logo apresentar o nosso ilustríssimo convidado. Uma honra recebê-lo aqui, Heródoto Barbeiro. Eu estou aqui, rapaz, emocionado de estar falando contigo. A gente estava conversando em off, Heródoto, e eu fui meio que relaxando.
Agora, de frente para você, com as câmeras ligadas, eu falei, eu estou aqui de frente para um gigante do jornalismo. Muitíssimo obrigado pela presença aqui. Olha, eu que agradeço, para mim é uma honra estar aqui, né? E poder falar um pouco dessa profissão, que é uma profissão tão importante. Sempre foi, mas eu acho que é mais importante agora, nesse momento, porque nós temos agora as redes sociais. E com elas você tem um alcance muito maior do que jamais nós tivemos. Então, eu acho que com isso a comunicação e o jornalismo tomam assim uma importância ainda maior para a democracia, para a busca da felicidade, para a busca de um mundo melhor. Sim, exatamente. Você sabe que a gente estava... Eu estava aqui agora pensando, né? Assim, você tem um acúmulo no rádio, que é o meu favorito meio de comunicação, na televisão, no jornalismo, né? De forma geral. E a gente vive um momento em que parte da sociedade, por uma questão política, tenta descredenciar a imprensa profissional. Não que a gente não tenha críticas à imprensa, né, empresarial, tradicional. Eu acho que o Estado de Direito nos permite críticas e etc. Agora, na minha avaliação, é um risco muito grande a gente descredenciar a imprensa oficial, digamos assim. Não que a gente também não tenha, né, não seja justo e legítimo que a gente tenha outras mídias e etc. Mas eu acho muito perigoso isso para a democracia do país. Como é que você avalia isso, Heródoto? Olha, eu acho que quem avalia é o público. O público é que olha. A gente costuma dizer que o público é o rei. E as pessoas olham, as pessoas avaliam, as pessoas têm espírito crítico. Sim. Então, logicamente, dentro de um volume muito grande de aparições que tem, as pessoas sabem em quem confiar ou não. A única coisa que o jornalista tem para vender é credibilidade e confiança. Sim. Se você perde a credibilidade, quem está te acompanhando, ou perde a confiança, você acabou. Pode fazer outras coisas. Sim. Pode fazer show, sim, pode fazer talk show, pode virar artista, etc. Mas eu acho que para ser reconhecido como jornalista, tem que ter a confiança do público. E você sabe que não é fácil. Não é fácil. Para a gente construir isso é difícil e para a gente perder é fácil. É um estágio. Então eu acho que as pessoas estão cada vez mais atentas, cada vez mais críticas, cada vez mais formam sua própria opinião e, logicamente, fiscalizam e devem fiscalizar o trabalho de todo jornalista, inclusive o meu. Bom, você tem 5 décadas e mantém uma coerência, uma credibilidade que eu, quando crescer, eu quero chegar. Não, você sabe, Heródoto, que aqui na televisão, mais ainda, a gente tem uma responsabilidade gigante. Eu tenho uma atuação nas redes sociais e a minha grande preocupação é com a credibilidade. Eu, assim, tomo o maior cuidado para não dar, né, a barricada, né, como se chama, né, essas furos, cair em fake news, né? Eu converso muito com amigos, eu falo, cara, olha direito esse negócio aí que você está vendo, porque é justamente isso. Eu acho que o maior patrimônio do jornalista, comunicador, seja o que for, é a credibilidade. De novo, eu quero te dizer isso. Eu, desde quando eu conheço você, e eu vou falar sobre isso, você mantém uma coerência, uma credibilidade intacta. E essa é uma das razões que a gente está muito feliz aqui. Falando sobre tua carreira, Roda Viva, para mim, eu, quando te via no Roda Viva, eu dizia, cara, como esse cara é espetacular. De verdade. E aí, pós a tua saída e depois outros que estiveram lá como âncora, né? Eu dizia, cara, o Heródoto fica maior ainda, porque, de verdade, isso, inclusive do ponto de vista jornalístico, não só da credibilidade, mas... E é o teu programa de TV favorito, não? Ou é só o meu? Olha, eu acho o seguinte, foi o programa onde eu mais aprendi na minha vida. Porque, você sabe, o jornalismo é um fluxo. Ele está constantemente mudando, ele está constantemente se atualizando em função da sociedade e do público em geral. Então, quando você tem a oportunidade de participar num programa como esse, primeiro, tem uma bancada de colegas seus, jornalistas, que pensam diferentemente de você e você pode aprender com cada um deles. Sim. E você tem lá no meio da Roda Viva uma pessoa que tem alguma coisa para dizer. Você pode concordar, pode não concordar, pode achar bom, mas essa pessoa tem. Então, ali foi um aprendizado muito grande. Por exemplo, imagine você
que eu tive a oportunidade de apresentar o professor Florestan Fernandes, que foi meu professor na USP. Pô, entendeu não? Você ficava vidrado no cara. Sim. Outra vez, chegou um professor famoso, chamado Manuel Castelo, para ser entrevistado. O professor, ele é espanhol, mas ele é professor da Harvard, apresentando um livro chamado A Sociedade em Rede. Putz, eu peguei o livro, comecei a ler o livro para poder fazer o programa. Falei, meu Deus, o cara está falando da sociedade em rede, ninguém faz. Então eu tive a oportunidade, eu vi o cara ali, fazer perguntas para ele. Sim. Né? E que não só interessa ao público, mas me interessava também, porque, pô, era uma coisa nova falar numa sociedade em rede. E hoje só se fala em sociedade em rede. Sim. Então, realmente, a contribuição lá foi muito boa para meu aprendizado, né? Como pessoa e também como jornalista. Muito bem. Você sabe que você falando, na verdade, até preciso me corrigir aqui, não era o âncora, é o mediador, né? Eu era mediador. Porque o papel de mediador, talvez ele seja até mais interessante nessa perspectiva de você ouvir vários pontos de vista, né, de diversas janelas. E você sabe que eu tenho aprendido muito aqui no Conversa Sem Curva. Eu tive a oportunidade de trabalhar com TV comercial, que é um pouco diferente. Aqui é uma fundação, talvez um pouco similar nesse sentido com a TV Cultura, né? E isso, para mim, é um grande diferencial. Então, eu recebo pessoas aqui, você é mais um, que eu estou aprendendo e aprendendo muito. E eu fico imaginando você no Roda Viva, né, com a oportunidade que você teve de dialogar com, inclusive, né, pessoas de fora do país, né, como esse que você citou agora. Quais foram os programas do Roda Viva mais marcantes para você? Você falou do Florestan. Eu falei do Florestan, falei do professor Manuel Castelo, mas eu acho que para mim o mais marcante foi o seguinte. Primeiro, quando eu fui convidado para apresentar o programa. Porque o convidado, que ia ser entrevistado, era um repórter, me lembro o nome dele agora, da CNN. Tá. Logo depois da guerra do Iraque, daquela guerra contra o Iraque, primeira guerra. Razão. Ele era um cara que estava em Bagdá quando houve o ataque da aviação americana contra Bagdá. E ele escreveu um livro, e ele veio ao Brasil. E ele veio lançar o livro no Brasil. Tá. Aí o que aconteceu foi que ele foi convidado para fazer o Roda Viva e precisava de um apresentador que falasse inglês. Aí me perguntaram, você é capaz de entrevistar o cara? Você fala inglês? Eu falei, se eu prestar bastante atenção, sou capaz. Aí então, eu falei, então você vai fazer hoje. Aí o que eu fiz? Eu fui no hotel onde ele estava hospedado e conversei com ele para ver se o senhor era capaz de entender e tal. E aí fiz o programa, saiu bem, né? O programa saiu bem e tudo mais. Aí a direção da TV Cultura falou, olha, você gostaria de continuar? E eu falei, tudo bem, eu era funcionário da TV Cultura, claro, uma honra, sem dúvida alguma. Grandes apresentadores passaram por lá. E aí foi o período em que, pela primeira vez, depois da redemocratização, houve uma série de entrevistas com candidatos à presidência da República. Foi na TV Cultura, foi no Roda Viva. Sim. Então, ao invés de ser um programa de segunda-feira, foram 5 dias com 2 candidatos por dia. Bom, ali passaram, então, Lula, Fernando Collor, Maluf. Maluf não me lembro. Não, Maluf não estava nesse. Não estava, mas estava o Quércia. O Quércia. Estava o Brizola. Nossa, Heródoto. Entendeu? Então, acho que estava o Enéas, salvo engano. O Enéas, talvez não no primeiro, mas eu acho que na segunda. Então, quer dizer, participar de uma coisa como aquela era extremamente importante, porque você está dando uma contribuição pela primeira vez para as pessoas olharem o que pensam os candidatos, com perguntas abertas. Pela primeira vez depois de 21 anos de ditadura militar. Das pessoas escolherem. Então, foi uma contribuição importante da TV Cultura, né, e do Roda Viva. E uma experiência gigantesca para você. Gente, olha, esses dias eu vi um corte de você entrevistando o Pablo Marçal, né? E eu acho que esse cidadão ele não tem nem noção
do cara que estava de frente, o profissional que estava de frente para ele. Eu vou falar, Deus não dá asa para cobra, viu, Heródoto? Eu não terei essa oportunidade jamais, porque eu sei que eu não iria me segurar, eu não teria o teu profissionalismo que você carrega há anos, esse acúmulo construído isso. Mas eu vi você dando uma dura nele, assim, você dando uma encostada nele na parede, que eu falei, cara... E aí, se sou eu falo, meu amigo, eu entrevistei Brizola, Fernando Collor. Isso também mostra, do meu entender, uma opinião muito particular minha, evidentemente, que a tua coerência como jornalista, né? Porque você é um cara que tem esse acúmulo de entrevistar, mesmo que a gente discorde do Fernando Collor, do Brizola, do próprio Lula, ou de quem quer que seja, né? Mas é um acúmulo teu como jornalista você ter, né? E num momento histórico para o país. E olha, você sabe que tem uma coisa que nós jornalistas temos que praticar, que é o seguinte, manter o ego sob controle. Sim. O ego é um excelente servo e um péssimo senhor. Muito bem. Então eu procuro manter meu ego. Muito Às vezes ele escapa. Sim. Mas eu vou lá e boto o cabresto Natural, porque nele somos humanos. e puxo de volta. Então, por exemplo, entrevistar uma pessoa que eu nunca tinha visto, como o Pablo Marçal, candidato a prefeito de São Paulo. Sim. Todos foram entrevistados lá, quando eu trabalho de manhã, no Sim. jornal da Nova Brasil. Eu percebi assim, o cara fala bem. O cara fala, só que ele estava falando para um público, né? De uma forma, vamos dizer assim, como se ele estivesse dando uma palestra para empresário, sei lá o quê. Então, peraí, eu quero falar com o cara que está no ponto do ônibus. Quero falar com o cara que vai pegar o metrô. Então, foi por aí que eu comecei a fazer as perguntas para ele. Sim. E ele não se saiu bem, porque a impressão que eu tive, isso sou eu, ele não conhece a cidade. Sim. Quando eu percebi que ele não conhecia a cidade, eu falava para ele, escuta, você sabe onde nós estamos? Nós estamos no centro histórico, pô. Aquele prédio ali é a Biblioteca Municipal. Você já viu a Biblioteca Municipal? Aí ele começou a ficar bravo. Eu vi isso. Aí eu vou e pergunto para ele assim, então é o seguinte, você sabe onde fica o Capão Redondo? Como é que você faria para sair daqui e ir no Capão Redondo? Aí o cara diz, não, eu tenho isso aí e começa a perguntar, não é isso que eu perguntei, eu quero saber qual é o transporte público, você sai daqui e vai no Capão Redondo. E não é nenhuma provocação isso, porque ele é candidato a prefeito. Né? Mas sabe para onde evoluiu isso? Uhum. Aí ele falou, não, porque eu falei, olha, não sei se você sabe, tem uma estação de metrô aqui em Gabaú, bem pertinho. Aí eu falei, então eu vou lá, pego o metrô e vou pro Jabaquara. Eu falei, não é pro Jabaquara, não é do contrário. Aí ele ficou bravo e falou para mim assim, peraí, eu não sou candidato a motorista de ônibus, eu sou candidato a prefeito. É um coach mesmo. Agora, como é que isso foi na rede social? Nossa, isso viralizou de uma forma... Porque ele fez um corte favorável a ele, nada contra, faz parte da gente apanhar. Do jogo. Ele fez um corte a favor dele. Quando o programa terminou, tinha dado 500 mil viewers. E logo depois tinha dado 1 milhão. Mas acontece o seguinte, como o corte foi muito favorável a ele, eu apanhei muito. Mas essa turma, eles são organizados. Tudo bem. Né? Não, apanhar faz parte dessa profissão aqui. Mas eu digo, apanhar desses caras, desculpa, isso não está no campo democrático. É o que eu disse, isso foge um pouco da realidade, porque não é uma realidade, sabe, o que essa gente ouve, da forma que eles digerem informação e etc. E é o que eu digo, a tua postura... foi como jornalista que está entrevistando um candidato a prefeito de São Paulo. E outra coisa, as perguntas, ele não está falando para mim. Ele está falando através de mim para o público. Sim. Esse é o papel do jornalista. Muito bem. Muitas perguntas que eu faço, eu sei a resposta, pô. Mas ele não está falando para mim, está falando para o público. Então eu sou obrigado a fazer as perguntas. Muito bem. Renato, eu vou te pedir licença, nós vamos para o nosso primeiro intervalo, você não saia daí que hoje... Como disse o nosso redator aqui, o Gustavo Novo, uma edição de colecionador mesmo. Sai daí não. Estamos de volta com Conversas em Curva, com essa lenda da comunicação. Abraço para o Nadir. Antes de voltar com ele aqui, eu quero dar um abraço, porque eu fui sábado na cidade de Diadema, aniversário do Democrático Atlético Clube. E lá eu encontrei um monte de gente que tem assistido o nosso programa
a TVT tem uma audiência gigante na região do ABCD-MR, porque a sede da TVT hoje é aqui na Avenida Paulista, mas era em São Bernardo. Então se criou uma cultura muito grande. Eu cheguei lá, fiquei assustado. Eu falei, gente, o que veio de pessoas falarem comigo, dizer, olha, o programa tá maravilhoso, assisti com o Jean Willis, assisti com o Genuíno, assisti com o ator da Globo lá, que eu não sei o nome, virou uma loucura. Então, o Nadir, que é um camaradaço que eu conheço já há muitos anos, ele falou, Ernesto, eu duvido você me mandar um abraço. Então, Nadir, está aqui o teu abraço. Um abraço para tua filha Adriana e para tua neta, que você falou que ia estar todo mundo assistindo. Beijo para vocês. Sabe que Piraporinha Diadema está aqui no meu coração, morei muito tempo aí. Bom, Heródoto, aliás, vamos fazer o seguinte. Produção, põe aqui já no GCzinho aqui o número de WhatsApp. 11 97 400 peraí, como é que é? 11 99 412 5449. Já coloca aqui, você que está nos assistindo, quiser sugerir pauta, crítica, elogios, né? Você fica à vontade, manda um zap para o nosso programa, a gente vai estar respondendo ao vivo aqui e também, né, pelo WhatsApp. Anotou aí? 011 99 412 5449. Bom, hoje, como a gente estava dizendo aqui, é uma lenda. Olha, Heródoto, eu não tenho vocação de verdade para ser bajulador, mas você me perdoe, você merece tapete vermelho, todos os elogios, né, possíveis a você. Você é inspiração para muita gente, para o mundo do jornalismo, muito, sabe, de uma forma muito efetiva. A gente falava do Roda Viva aqui, aí você tocou numa questão que foram os convidados, e assim, que eu não tinha me atentado a isso. Eu fiquei pensando, falei, gente, ele deve ter entrevistado gente pra caramba, mas não imaginei, né, não me ocorreu essa questão desse momento tão importante que é a primeira eleição, né, pós-redemocratização do país. Muita gente nem sabe disso. Se a gente tivesse discutido mais sobre esse assunto, talvez a gente não teria passado essas crises, né, contra o Estado de Direito. Trazendo para os dias de hoje, você imaginava, com toda a experiência que você tem, que a gente, pleno um quarto já do século XXI, a gente aqui no Brasil, depois de todo o nosso histórico, muitos deles você informou, né, que a gente estaria com uma tensão, um golpe militar, sabe? Como é que você vê isso, Heródoto? Olha, a gente precisa entender o seguinte, a democracia é um sistema de governo dinâmico. Até nós estávamos falando a respeito do livro, né? Uhum. O que faz as democracias morrerem, não é verdade ou não? É um sistema dinâmico. E para que ele possa sobreviver, há necessidade cada vez maior de nós, enquanto cidadãos, estarmos ao lado do sistema democrático. Não é porque a nossa democracia é representativa que nós não temos que tomar parte dela. Vou dar um exemplo. Está escrito na Constituição que nós podemos palpitar diretamente, por exemplo, através de um plebiscito. Não é verdade? Sim. Ou seja, vamos ou não vamos chamar a população. Ou através, então, de outras participações diretas. No entanto, isso não acontece. Em outros locais, quando você vai votar, você vota no candidato a prefeito, subprefeito, no xerife, não sei quem, todo mundo. E te pergunta, afinal, você quer que faz a ponte ou não? E você vota. Sim. Aqui, ninguém nos dá o direito de palpitar em nada. Nós escolhemos o cara. Vou dar um exemplo mais recente. Nós escolhemos um vereador, esquecemos o nome do cara, o cara passa 4 anos lá, sim, é ou não é? Uhum. De costa para nós, e o responsável somos nós. Sim. Primeiro, porque nem me lembro o nome do vereador que você. Segundo, que eu não cobro o cara. Sim. Eu não entendo que eu sou cidadão. Quando eu falo cobrar, é de uma maneira cidadã, de uma maneira educada, não tem, tá certo ou não? Mas eu digo da gente fiscalizar o poder. Uhum. Isso nós precisamos aprender. Aprender na escola, aprender na faculdade, aprender no sindicato, aprender nas associações religiosas. Sim. É ou não é? Para que a democracia possa existir. Mas depende dessa, vamos dizer, dessa contínua participação nossa. Nós achamos assim, agora eu votei, daqui 4 anos o cara vai votar de novo, eu não sei quem é. Muitas vezes a gente faz o mesmo voto e não sabe nada do que ele fez esses 4 anos. Agora, depois quando as coisas vão mal, a responsabilidade é nossa. Sim. É ou não é? A responsabilidade é nossa. Então nós temos que procurar, por exemplo, eu acho que há uma coisa boa. Eu acho que nunca tanto se falou de política, às vezes trota, como agora.
É bom, é bom. É pior quando não se fala nada. Quando não se tem nada. Sim. Quando eu não sei os que eu apoio, os que eu não apoio, os que eu concordo, os que eu não... Isso é o pior. Tá? Mas eu acho que, felizmente, agora, também graças aí às redes sociais, nós temos tendo as pessoas participando cada vez maior. Por quê? Porque cada um de nós passou a ser emissor. Eu tenho meu grupo lá de Zap Zap, eu gosto de alguma coisa, eu mando pro meu grupo. Sim. Pô, eu estou divulgando alguma coisa, você está... Eu entro no metrô, eu venho aqui no metrô. Eu entro no metrô e fico contando quantas pessoas do metrô não estão com isso aqui na orelha. 20%, 80% estão olhando alguma coisa aqui, não sei o quê, mas estão. Ou seja, as pessoas estão tomando contato. Mas é que isso leva tempo. Leva algum tempo. Sim. Não é? E nós queremos que a coisa ande mais rápido do que às vezes a gente gostaria. Verdade. No tempo histórico, pensando no tempo histórico, a nossa democracia é muito jovem, né? Muito. Era muito, muito. jovem. 30 anos. Eu penso que a democracia, na verdade, é como... Ela precisa amadurecer, né? Ela precisa passar por algumas questões, isso faz parte do amadurecimento da democracia. Quando menino, eu cheguei no Brasil, eu saí do Brasil muito pequeno, voltei já na pré-adolescência, e uma das coisas que eu estranhei quando a gente chegou de volta é que a gente não tinha discussão política, não se falava nada sobre isso. Parecia que o Brasil era um grupo, né, de pessoas que se amavam e está tudo bem, e futebol, churrasco, samba, carnaval. Né? E eu falava, pô, isso é legal. Eu falava, na verdade, isso é legal, porque na Europa, né, desde os anos 80, aliás, já nos anos 80, a gente sempre teve essas divisões, explosões de algumas coisas aqui, as questões políticas. E aí, quando veio, aí eu comecei já amadurecendo um pouco, eu comecei a pensar o seguinte, falei, cara, o Brasil, na verdade, nunca passou por um processo de discussão política, ideológica. As pessoas aqui, elas simplesmente não sabem. E como tudo é política, o seu racismo é política, a homofobia, e são coisas que, ao longo do tempo, a sociedade brasileira vem desconstruindo. Então, eu concordo contigo quando você diz que, de certa forma, esse momento também ele é, de certa forma, produtivo para a democracia, porque você começa a falar sobre isso de uma forma mais... Se você pensar bem, em 550 anos de história, nós tivemos 60 democracias. Sim. Tivemos de 45 a 64 e depois de 88 para cá. Os outros períodos não são democráticos. Exato. Você pega o período da fundação da República Brasileira até 1930, é uma república oligárquica. Sim. De 30 até 45, a ditadura do Vargas. Em 64 para frente, a ditadura cívico-militar, até 85, até 88, até a Constituição. Então nós tivemos pouco tempo de democracia. Verdade. Não é verdade ou não? É muito jovem. É muito jovem. Então, quando a gente é jovem, a gente erra mais como velho, como sou eu. A gente falou aqui no começo que você é historiador, né? Deu aula, né? Você foi professor. Isso até onde contribuiu com a Olha, ajuda muito. comunicação como jornalista? Ajuda tanto na comunicação como ajuda como no jornalismo. Na comunicação, pelo seguinte, eu dei aula em cursinho, no Objetivo. As classes tinham 200 alunos, 250 alunos. Nossa! Então, você tem que desenvolver a comunicação. Então, para sobreviver, inclusive. Isso é um ponto. Outro ponto é o seguinte, os jornalistas precisam contextualizar as notícias. Não é verdade? Sim. Ele precisa criar a notícia, ele apura a notícia e depois ele contextualiza. Para contextualizar, a gente precisa saber um pouco de história. Tem que ter conhecimento. Então, história ajuda muito. Outras ciências ajudam, sem dúvida. Mas eu acho que o mais, no dia a dia, mais comum para o jornalista é a questão histórica. Sim. Por isso que você é um gigante. Eu sempre, quando ouço você, falo, rapaz, Heródoto, de verdade. Bom, falamos sobre o Roda Viva. Agora, no rádio, você teve também um papel não só importante para o jornalismo, mas histórico. A gente conversava aqui que a importância do rádio, né? E as suas soluções que você, em determinado momento da sua carreira, que para mim isso é revolucionário. Quando o Jô Soares, por exemplo, foi para o rádio, o programa do Jô foi para o rádio.
né, que era um programa de televisão com uma estética muito bem cuidada, com uma banda de jazz tocando, a figura do Jô era uma coisa... Então seria improvável alguém olhar e falar, não, isso cabe no rádio. E você olhou e falou, não, isso cabe no rádio, e foi e virou um sucesso. Né? Como é que é a tua ligação com o rádio, Heródoto? Olha, eu comecei trabalhando na televisão, como você falou, na TV Gazeta, mas eu trabalhei em rádios também. Trabalhei na Rádio Jovem Pan, trabalhei na Rádio Globo, trabalhei na Rádio Excelsior e ajudei a montar a primeira rádio All News do Brasil. A primeira. Eu ajudei a montar. Que ano isso? 91. Porque o Grupo Globo, eu trabalhava no Sistema Globo de Rádio. O Grupo Globo decidiu, com a decisão da empresa, de montar uma rádio All News. E eu fiz parte da equipe, eu fiz parte do grupo que montou essa rádio All News, que recebeu o nome de CBN. Então eu tive oportunidade de trabalhar, tive oportunidade, por exemplo, de colocar câmaras de web dentro do estúdio. Maior confusão da paróquia. Nossa. Porra, você tá louco, meu? Você quer botar câmera de coisa aqui? Eu falei, não, eu fiz um estágio na BBC, eu vi isso lá. O cara até queria me matar. Quando eu falei para ele, precisa de um cenário aqui, porque isso aqui... Pô, isso aqui não é televisão, é rádio. Eu falei, mas agora... Sim, entre olha outras. o que aconteceu. Entre outras coisas. E aí, por exemplo, é o seguinte, chego lá estava no hotelzinho lá da BBC em Londres, ligo a televisão e ouço a rádio, a BBC 4. Falei, caramba. Aí passava lá a programação e eu... Falei, caramba, mas voltei para cá. Corri lá na direção da empresa e falei, escuta, o Grupo Globo, na época, era dono da NET. Aí tem um canal na NET, 12, que passa só a programação do canal. Sim. E toca música clássica. Será que não dá para nós botar o som da CBN ali? O cara falou, pô, eu não sei, vou falar com o chefe lá. Lá fui eu falar com o chefe, junto com o diretor da empresa. Aí o cara falou, o que você quer? Eu queria trocar um som. Troca! Pronto. Pimba nós lá. Entre outras coisas. Sim. Heródoto, eu estava pensando aqui, eu vi esses dias um especial de um grande jornalista, eu estou com medo de ter esquecido, mas um jornalista esportivo da Globo, fizeram um especial dele, e ele, assim como você, né, teu contemporâneo, cara que conhece tudo também de televisão. E quando a gente fala de conhece tudo, é o acúmulo. Né? Quantas pessoas nesse Brasil teve a oportunidade de estar nesse hotel que você estava, lá nos Estados Unidos, fazendo o que você estava fazendo? Isso é muito raro, é um patrimônio, né, que você possui, que é teu. Então, isso traz uma experiência, né, gigantesca. E você... portanto, tem uma história para contar, e eu quero já sugerir aqui aos produtores espalhados por esse Brasil todo, né, de pensarem um especial contigo para contar essa história. Eu estou pensando aqui que eu teria que fazer uma série com você aqui para a gente conseguir puxar todas essas coisas aqui, porque você está falando coisas que são muito importantes para a comunicação brasileira. Né? Quando a gente fala do Jô Soares na rádio, por exemplo, o programa do Jô, né? Não é o Jô Soares, é o programa do Jô 11h30, na TV Globo, indo para a rádio, para a CBN. Eu te falei, eu sugeri botar o Jornal Nacional. Pois é. E que daria certo também. Daria, mas... Foi vencido, né? Mas, olha, eu vou te falar, a gente tem que fazer aí um documentário sobre essa história toda. Agora, se você pudesse optar entre rádio e televisão, qual que seria a sua opção? Que hora você quer ser? De manhã? Eu preciso da sua orelha. Tá. Vou trabalhar em rádio. Tá. De noite, eu preciso da sua orelha e da sua visão, televisão. Olha isso. Por que de manhã só a orelha? Porque as pessoas estão saindo de casa, estão dirigindo, estão no transporte público, estão no táxi, estão no 99 e tal, e só pode me emprestar a orelha. Quando você só me empresta a orelha, é rádio. Quando você me empresta a sua orelha e sua visão, é televisão, é áudio, é vídeo. Vai aprendendo aí, viu, gente? Cara, é isso mesmo. Bom, eu posso
falar para você aqui, sem sombra de dúvida nenhuma, que você foi pioneiro e revolucionou muitas coisas com as suas ideias, né? Essa questão hoje de podcast, né, que é o rádio, né, que eu estou adorando, inclusive, ouvir podcast, porque é bem isso que você falou. Eu, quando estou na estrada, vou viajar, a primeira coisa que eu faço é selecionar alguns podcasts para eu ir escutando. É rádio. É rádio. E essa questão de você colocar as câmeras dentro do estúdio, que também vem de uma, né, sugestão tua, de uma experiência que você teve fora, também é revolucionário, porque hoje você vê a Band News, por exemplo, né, inteira, e várias outras emissoras. Agora, sabe de uma coisa também? É o seguinte, o fato de eu ser velho jornalista não me isenta de estar continuamente aprendendo. Por exemplo, eu tive a oportunidade, já como velho, pela Record News, quer fazer um estágio na CNN em Atlanta? Quero. Que maravilha. E lá vou eu para Atlanta para fazer um estágio junto com a moçada, eu velho. Que maravilha. Aí sentamos tudo na bancada, todo mundo de volta ali. Eu trabalho com jovens. Eu falo para eles que eles são meus professores de internet, eles são meus professores de redes sociais. Eles me ensinam, estou aprendendo. Então, eu acho que a gente, na profissão de jornalista, a gente tem que estar constantemente aprendendo. Não dá para parar, porque se parou, fica para trás. Se fica para trás. Isso não é um jargão, não. Isso é um fato. Em outras profissões também é assim. Mas na comunicação é muito mais rápido, porque a tecnologia nunca foi tão rápida como ela é hoje. Muito bem. E você está lidando espetacularmente com isso, viu? Muito bacana. Eu sempre falo isso, que a maior dificuldade é com as mudanças de uma perspectiva cultural, que é uma cultura analógica e você passar para o digital, né? Não é uma chavinha que vira, né? Heródoto, eu vou te pedir licença de novo, nós vamos para o nosso break, segundo break, você não sai daí, a gente está de volta já, é pai bola, rapidinho. Chegamos com o nosso terceiro e último bloco de hoje. Vamos para as nossas dicas culturais. Acabou de ser lançada a série baseada no clássico do grande Gabriel Garcia Marquez, 100 Anos de Solidão. A obra-prima, que foi traduzida para 46 idiomas e já vendeu mais de 55 milhões de cópias, foi adaptada para as telas pela Netflix. Os 8 episódios que contam a história da família Buendia e Guarana ao longo de várias gerações já estão disponíveis na gigante de streaming. E a notícia boa é que a segunda temporada já foi confirmada. Essa dica vale tanto para os fãs do Gabo quanto para quem nunca leu o livro 100 Anos de Solidão na Netflix. E também está em cartaz na Unibis Cultural a exposição Anne Frank, Deixe-nos Ser. A mostra utiliza o Diário de Anne Frank como obra fundamental para conectar a história da adolescente judia que foi perseguida pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial com questões contemporâneas de diversidade, direitos humanos, de gênero e raciais. A exposição recria o anexo secreto onde Anne Frank viveu em Amsterdã, proporcionando ao público um verdadeiro percurso imersivo. Anne Frank, Deixe-nos Ser, fica em cartaz somente até domingo, dia 22 de dezembro, no Unibis Cultural, que fica na rua Oscar Freire, 2500. Tá feito aí, olha, essa dica, vou te falar, viu? Parabéns aí a Natasha, o povo que tá buscando essas questões aí, gostei. Meu querido ídolo, olha, Heródoto, deixa eu te falar uma coisa. Eu tô aqui, já me avisaram, você tem 18 minutos. Aí eu pensei, pô, só isso? O Heródoto, nós somos praticamente vizinhos aqui, né? Não tão vizinhos aqui do estúdio da TVT. Eu quero ver se o Heródoto ele vira no mínimo, meu colunista não oficial. Eu vou ficar... Oh, Heródoto, você precisa comentar isso aqui para mim. Heródoto, deixa eu te falar. Você, além, né, desse acúmulo que você tem de vida, né, profissional, um conhecimento, né, gigante, você tem também uma vontade
que fica muito evidente em você. Eu fiz o convite e você falou, não, vamos acertar a agenda que eu estou aí. Né? Então, isso é uma vontade de conversar, né? Também aprende quem ensina. Né? E você é um cara muito curioso, e eu gosto muito disso. Essa é uma outra característica tua que eu acho fundamental para a construção. Tem uma coisa que você talvez não saiba. Sabe que eu fui apicultor amador? Eu sei. O Gilmar Mauro, do MST, me contou nessa poltrona aqui. Mas você parou, não? Não, parei. Ah, é? Eu parei. Eu tenho uma pequena reserva ambiental em Mogi das Cruzes, na estrada que vai para o litoral, para Bertioga lá. E é ali que eu tinha as abelhas. Quer dizer, eu durante muitos anos fui o amador. Tinha um senhor que conhecia bem, veio da Europa, era um senhor imigrante, e ele lidava com as abelhas. E eu então ia atrás dele, ele falava, você bota fumaça nas abelhas, e eu fui aprendendo com ele. Aí aprendi, rapaz, e me apaixonei pelo animal. É um animal chamado abelha. Aí comecei a ler sobre abelha, li um cara que é prêmio Nobel de Literatura, que conta a vida das abelhas, me apaixonei pelas abelhas. Então, enquanto eu pude, depois esse senhor morreu, e eu não tive mais a oportunidade de ter alguém, né, à frente, então eu parei. Mas olha, foi uma emoção muito grande trabalhar com abelha. E outra coisa que você não sabe, meu irmão, mais novo, era instrutor de voo. O que aconteceu? Me conta. Tirei brevet. Eu sou cada vez mais seu fã. No Aeroclube de Não São Paulo. Não é possível, sério mesmo. E você está pilotando? Não. Não mais? Com essa idade eu parei, né? Ah, mas eu pô, tirei brevet no Aeroclube de São Paulo, fiz o primeiro voo solo em Jundiaí, e voei para lá e para cá, para lá e para cá. Mas por influência do meu irmão. Então, quer dizer, são coisas, entendeu, que acrescentam. Outro dia, inclusive, entrevistei o presidente da Azul, Linhas Aéreas. E eu fiz a ele perguntas que eu aprendi lá no Aeroclube. Sim. Então, quer dizer, essas coisas que você vai aprendendo na vida, você pergunta para o entrevistado para ele falar para o público. Sim. Heródoto, deixa eu te falar uma coisa. Você tem várias características que eu acho espetacular, mas eu acho que tem uma questão que eu olho para você e a gente sente isso na vibração. Você é muito espiritualizado. Eu sinto isso em você, assim. Eu até brinquei com você quando a gente estava tomando café em off, né, que eu busco isso. Né? Eu estou chegando numa idade que eu preciso saber. E o mundo está cada vez mais difícil de ser compreendido, então a espiritualidade acaba, eu imagino e sei que sim, que isso pode contribuir muito. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso também, querido. Então, a minha espiritualidade está ligada ao Oriente. Porque com 22 anos de idade, por uma circunstância que eu não vou te contar agora, fui parar numa casa velha, aqui em São Paulo, no bairro da Liberdade, para dar umas aulas de inglês para uma pessoa lá, uma senhora. E aí, por acaso, era um templo budista da escola Soto Zen. Eu não sabia o que significava aquilo mais, etc. Eu falei, o que é isso aqui? Eu não conseguia as aulas, porque ela só falava japonês. Eu não falava japonês, só falava português para ensinar inglês para ela. Nossa. Mas aí eu perguntando para o superior do templo, que eu conheci lá, com intérpretes, todo mundo falava japonês, eu estudei japonês. E aí eles me disseram, isso aqui é um templo budista. Eu falei, mas como é que funciona? Não, é o seguinte, a base disso aqui, dessa escola do budismo zen, é a meditação. Eu falei, mas eu posso participar? Eu tinha 22 anos. Pode, quando é que é? Sábado às 7 da noite. Eu falei, sábado? Com 22 anos? Eu fui. Foi. E aí? Aí eu entrei para a escola deles, passei tempo lá, aprendi com eles, estudei um pouco, pratico meditação. E durante um tempo eu fui monge leigo na comunidade. Você não para de surpreender a gente. Monge leigo, eu tenho, enfim, um nome budista, que foi me dado.
Que E maravilha. durante um tempo eu fui monge leigo lá na comunidade, aprendi bastante lá, depois eu saí andando sozinho, carregando meu templo nas minhas próprias costas. Então eu sou um praticante do budismo Zen. O país que eu melhor conheço é a Índia. O Buda nasceu na Índia. E não tem budista na Índia, quase. Uau, essa eu também não sabia. Que coisa. Era cara. quase se você dissesse, tem cristão em Israel? É. Jesus nasceu lá, na verdade não. Nossa Não tem Senhora. minoria cristã, não é? A Sim, maioria é judeu. sim, é. Na verdade, Jesus era judeu, Sim. na verdade não. Aham. É a mesma coisa, o Buda era hinduísta. Olha. Entendeu? O país é hinduísta. Hoje tem 80% de hinduísta, 20% islâmico. Uhum. Forte, né? Mas eu digo, então, eu me liguei bastante assim ao budismo. E escrevi alguns livrinhos de divulgação. Não sou mestre de budismo, né? Eu sou um praticante de budismo. Eu trouxe um dos para deixar com você. Que maravilha. Conta um pouco sobre o passo a passo Heródoto do que é o Barbeiro, budismo, do que é a meditação, etc, etc. Que é uma prática do dia a dia, do cotidiano, né? Ela se mistura com a vida da gente. Então eu acho que, principalmente numa época em que você muito agitada, muita agitação, muita informação, o cara não dorme se não tiver ligado isso aqui, o tempo inteiro olhando na tela. Eu queria Parar um mostrar o pouco. fundo aqui, que essa foto é maravilhosa. Esse é no templo? Isso é no tempo. No templo. Que Entendeu? maravilha. Isso é, então, Desculpa. eu digo, fica aí como uma sugestão, entre tantas outras que existem, respeitáveis, Claro. para as pessoas poderem controlar um pouco a sua mente. Muito bem. Porque, basicamente, a meditação é o controle da mente. Sabe por quê? A mente mente. Muito bem. Você sabe que eu recebi, eu estou agradecido, deixa eu te dar a mão aqui para te agradecer. Esse presente veio em boa hora. E eu estava aqui falando dessa questão da espiritualidade, eu recebi aqui o Frei Beto. Eu tenho um livro com ele. Ah, Chama Um Budista e um Cristão, Diálogos Relevantes. olha que maravilha. Escrevemos juntos. Ah, eu não li, eu não sabia, quero ler também. E você traz essa a mesma pegada do Frei Beto, muito conhecimento histórico, muito conhecimento teórico e essa paz de espírito maravilhosa. Eu estou muito agradecido pelo livro e eu vou começar a ler hoje. Eu quero começar já a ler hoje. Eu tenho aqui também um presentinho para Opa. você. Na verdade, é uma lembrança. Muito obrigado. A gente tem aqui uma parceria muito bacana com o Armazém do Campo, a loja do MST. Conheço. E eles trazem, né, entregam para a gente presentear os nossos Muito obrigado. convidados. E eu quero, né, em nome Muito do obrigado. MST, do Gilmar Maro, que esteve aqui com a gente também, um querido, que falou de você, falou sobre as abelhas. Muito obrigado, viu, pelo livro. Para a gente ir fechando, eu queria te perguntar o seguinte: como é que você está imaginando o futuro da comunicação? Esses dias eu vi o Boni dizer o seguinte: a televisão ela vai mudar, né? A gente tem, por exemplo, o Instagram, por exemplo, que fica te sugerindo coisas, né? Você fala aqui sobre castanha de caju. Ele manda um monte de coisa para você. Ele lá no manda, canal. olha, oferta castanha de caju. O Boni deu uma pista, ele lançou um livro agora, que isso vai acontecer com a televisão também. Para além dessas questões, como é que você acha que a comunicação em geral caminha daqui para frente, Herói? Olha, acho o seguinte, acho que a evolução tecnológica vai ser cada vez mais rápida e cada vez mais plural, como ele falou. Mas tem uma coisa que não muda. A ética. É isso. Não dá para fazer jornalismo sem ética. Não existe jornalismo sem ética. Qualquer outra coisa é válida. Festa, narração esportiva, tudo vale, nada contra. Mas para ganhar o jargão jornalista, tem que ser baseado fundamentalmente na ética. Né? Eu, todo santo dia, faço um jornal de rádio pela manhã, se quiserem ouvir. É na Nova Brasil, 89.7. Todo dia eu abro o seguinte: eu falo, para mim, do ar, jornalismo é o exercício diário da inteligência
e a prática cotidiana do caráter. Assinado Cláudio Abramo. Que maravilha. Eu falo, não pensa que eu falo para o público, eu falo para mim. Eu fico, será que eu estou cumprindo isso aqui? Tá. Então eu acho que isso é que não muda no jornalismo. O resto pode mudar. Fica mais fácil, ótimo, posso ver aqui, abro aqui o Estadão era jornal, agora ele é televisão, ele é rádio, ele é tudo aqui, ó. Ou o New York Times, eu tenho aqui no bolso a BBC. Olha que maravilha. Sim. Que maravilha. E é isso, é a ética, a verdade acima de qualquer coisa. Muito bom. Olha, Heródoto, eu estou já fazendo aqui o convite a você para que a gente continue essa conversa sem curva, que é a tônica do nosso programa. Muito feliz de te receber. Quero te desejar um Natal de paz, harmonia e um ano novo repleto de novidades, porque você é o cara que, além de propor as novidades, desfruta e aprende muito com o que é novo. E a gente precisa cada vez mais de cidadãos brasileiros como você. Muitíssimo obrigado, viu? Eu é que agradeço. Feliz demais. Muito obrigado pelo espaço. Muito bem. Muito obrigado. Vamos em frente. Muito bem, queridonas e queridões. Assim encerramos mais essa edição do Conversa Sem Curva. Não se esqueça de colocar o alarme para tocar, colocar um bilhete na porta da geladeira, pedir para o vizinho te lembrar. Nós temos encontros marcados todos os domingos às 7 da noite e todas as segundas, 8 da noite, aqui na TVT. Ou a qualquer momento, na palma da sua mão, pelo canal do YouTube, @RedeTVT, ou pelo site www.tvtnews.com.br. Hoje, nós olhamos para o passado em busca de experiências que possam servir para a construção de um futuro melhor. Olhamos carinhosamente, sem a ansiedade ou a depressão que esses exercícios podem despertar. Como ensina a filosofia budista, abre aspas, o segredo da saúde mental e corporal está em não se lamentar pelo passado, não se preocupar com o futuro e nem se adiantar aos problemas, mas viver sábia e seriamente o presente. Fecha aspas. Os caminhos que já percorremos nos trouxe até o instante em que estamos vivendo. Temos controle apenas a esse instante para que possamos semear os frutos que todos iremos colher amanhã. Beijo enorme a você e até a próxima semana. Valeu!